Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Prefeito de Governador Nunes Freire morre aos 54 anos após falência múltipla de órgãos. Região sul do Maranhão recebe reforço de 8 médicos cubanos para o combate à Covid-19. Suspeito de tentativa de assalto morre durante troca de tiros dentro de ônibus em São Luís. Passageira de moto morre após condutor perder controle da direção na zona rural de Caxias. E ainda a fiscalização em praias de Imperatriz deve aumentar com a chegada do período de veraneio. O Jornal da Difusora já está no ar. Mais de 15% das mortes causadas por doenças respiratórias em São Luís são de pessoas de outros municípios do estado. É o que apontam os números dos registros de óbitos feitos pelos cartórios brasileiros. São José de Ribamar tem pouco mais de 176 mil habitantes e apenas um hospital municipal que atende toda a população. Um hospital desse grande, que tem suporte para mais pessoas, e tá aí, ó. Você entra aqui, você vai ver cama desmontada, um monte de gente. Aqui até os próprios maqueiros não querem mais transportar as pessoas, porque todo mundo que chega aqui, eles estão tratando com suspeita de Covid-19. Isso não existe, gente. As condições de saúde se agravaram devido à crise do coronavírus. O município registrou desde o início da pandemia 1.017 casos da doença. 105 pessoas, segundo registros da prefeitura, morreram até agora. Mas de acordo com este relatório disponível no portal da Transparência do Registro Civil, pelo menos 84 pessoas de Ribamar registraram óbito em São Luís. Passo do Lumiar, Raposa, Anajatuba e Alcântara também notificaram mortes na capital em maior demanda. Esses dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Cartórios, que levantou que desde maio até aqui o número de pessoas que morreram na capital, mas que eram de outros municípios, está em torno de 15%. Se relacionar esses dados apenas com a Covid, o número de não residentes que perderam a vida nesse mesmo período sobe para 16%. Municípios de onde as pessoas residem, provavelmente não possuem estrutura de saúde suficiente para que as pessoas possam ser tratadas. Então, elas buscaram a capital e acabaram, infelizmente, faleceram na capital, porque na capital nós sabemos que tem a melhor estrutura de saúde do estado. Então, isto mostrará aos municípios menores, os municípios que não investiram em saúde, que mostra que eles precisam investir mais em saúde. De acordo com o registro de óbito dos cartórios, também cresceu o número de falecimentos em casa. É que muita gente ainda prefere não procurar os hospitais. Comprei remédio mesmo na farmácia e tomei. Se procurar o hospital, eu achava que era pior, porque eu acho que no hospital não tem o atendimento que a gente tem em casa. E a gente ficando em casa, a gente tem o melhor atendimento. E não sai para a rua para contaminar os outros. Não fui para o hospital para não complicar minha situação. Eu peguei ela, fiquei me tratando só em casa, viu? Tomando remédio em casa e bastante chá de limão e alho, viu? O levantamento das causas de morte do Registro Civil serve de base de informações para os governos. Independente da região, cada morte representa uma perda muito grande para essas famílias, né? Independente dos números. Olha, a Secretaria de Estado da Saúde esclareceu que o critério para a notificação difere da coleta de dados do Registro Civil. Para a saúde, as mortes notificadas para síndrome respiratória aguda grave são registradas na cidade em que o paciente mora, independente da cidade onde houve o atendimento hospitalar e o local de registro do falecimento. Já a Central de Informações do Registro Civil leva em consideração a base de dados dos cartórios que registra a cidade da morte. Olha só, morreu hoje, aos 54 anos, o prefeito de Governador Nunes Freire. Idalécio Vieira, ele estava internado no Hospital Carlos Macieira, aqui em São Luís. O repórter Ciro Mineiro tem mais informações. Idalécio Vieira, que estava internado aqui no Hospital Carlos Macieira, teve falência múltipla de órgãos, segundo informou a Secretaria de Estado da Saúde. O gestor municipal passou por vários problemas e há anos vinha lutando contra algumas comorbidades. O ex-prefeito de Codó, Ricardo Acha, também morreu nesta quarta-feira aqui na capital maranhense. Aos 68 anos, ele foi mais uma vítima da Covid-19.
Há quase um mês, a assessoria de comunicação do político, que também era presidente do Partido Social Liberal, havia informado que Archer tinha testado positivo para a doença e que estava em isolamento em um hospital particular aqui de São Luís. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora. E quase 118 mil pessoas já foram diagnosticadas com a Covid-19 em todo o Maranhão, isso de acordo com o boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. 582 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 8.463 seguem tratamento em casa. O número de recuperados já passa de 105 mil e o número de mortes chega a 3 mil. O número de suspeitos caiu para 4.824 e mais de 138 mil novos exames já foram descartados aqui no estado. E para reforçar o atendimento durante a pandemia do coronavírus, a região sul do estado recebeu no início da semana o apoio de médicos cubanos. A medida já havia sido anunciada, inclusive, pelo secretário Carlos Lula durante a visita à região. Os profissionais da saúde já estão no município de Balsas. Os 8 médicos cubanos que irão atuar no combate à Covid-19 foram recepcionados por uma equipe composta por representantes da Regional de Saúde, do Hospital Regional e da Secretaria Municipal de Saúde de Balsas. 8 médicos para reforçar, auxiliar todo o trabalho que já vem sendo feito em Balsas e na região e assim a gente continuar com os números positivos em prol da vida, que é o grande objetivo do governo do estado, é o grande objetivo dos nossos prefeitos, é o grande objetivo de todos nós que estamos diuturnamente enfrentando o coronavírus, enfrentando a Covid, enfrentando esta pandemia. Além da chegada dos médicos que irão prestar assistência à população, a Secretaria de Estado da Saúde deverá ampliar o número de UTIs em mais 6 leitos, totalizando 18 somente de unidade de terapia intensiva. E também disponibilizará leitos para casos graves da doença também na regional de Imperatriz. 7 profissionais trabalharão nas unidades básicas de saúde da cidade de Balsas e um atenderá no município de Nova Colinas. É um prazer enorme poder trabalhar e ajudar aqui a população de Balsas. Nosso principal objetivo é brindar saúde, seja em Maranhão, seja em Bahia, seja onde precisem de nossos serviços, ali vamos estar nós. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. A sua participação é muito bem-vinda. Daqui a pouco você vai ver que passageira de moto morre após condutor perder o controle da direção na zona rural de Caxias. E aqui na capital, tiroteio dentro de ônibus termina com um criminoso morto e outro ferido. É um instante só. De volta com o Jornal da Difusora, em um assalto dentro de um ônibus, terminou com um criminoso morto e outro ferido ontem à noite aqui na capital. A polícia conseguiu apreender celulares das vítimas e até um simulacro de pistola. O simulacro de arma de fogo foi apreendido com Francisco Gustavo na noite desta terça-feira. Ele e outros 2 suspeitos tentaram assaltar passageiros de um ônibus que faz a linha para o bairro do Bequimão, em São Luís. Um deles, um adolescente, foi morto durante o roubo. Segundo as investigações, os suspeitos embarcaram no terminal da Coama. Quando o ônibus passava exatamente por aquele ponto ali à frente, eles anunciaram um assalto. O que eles não contavam é que dentro do veículo estava um passageiro armado, que efetuou vários disparos ao perceber a ação criminosa. Francisco obrigou o motorista a conduzir o coletivo até a unidade mista do bairro. De lá, ele foi transferido para o Socorrão 1. Mas o destino final do suspeito deve ser a delegacia. Vítima sobrevivente, apesar dela ter sido atingida, a gente não pode esquecer que ela estava praticando o roubo. Então, contra ela, com certeza, será feita uma investigação, talvez um inquérito policial, para apurar exatamente esse crime de roubo. Em relação ao evento morte, por enquanto está aqui nessa HPP, nós estamos dando andamento, até para que se descubra as reais circunstâncias desses disparos e seu autor. Câmeras de segurança instaladas no veículo vão ajudar na identificação do homem armado. O evento poderia ser muito mais trágico, poderia ter atingido outras pessoas, mas felizmente isso não aconteceu. Nós tivemos um óbito, mas realmente a tragédia poderia ter sido bem maior.
E o número de assaltos próximo à área da Infraero, aqui em São Luís, tem assustado quem vive na região. Nem mesmo o constante movimento no local inibe a ação dos criminosos. O fluxo de veículos é intenso a qualquer hora do dia e todos estão sujeitos à ação criminosa. Olha, aqui o que tem que haver é um reforço na segurança, nessa área, como um todo. As ocorrências mais recentes aconteceram nesta semana. No início da noite da última segunda-feira, 6 bandidos atacaram vários veículos que passavam pelo local. Após os assaltos, os bandidos normalmente fogem por terrenos que ficam às margens da via. Segundo relatos de pessoas que costumam passar aqui pela Avenida José Sarney e também usuários do transporte público, os assaltos são constantes porque há muitos esconderijos para bandidos. Nesse local, por exemplo, há um imenso buraco no muro. Qualquer pessoa que realizaria um assalto, um bandido, um assaltante, poderia fugir por este local. Claro, eu não vou entrar porque é uma propriedade privada, mas se eu quisesse entrar no terreno, poderia entrar com tranquilidade. É fácil encontrar pessoas que já tenham sido vítimas da ação de criminosos ou conheçam pessoas que foram alvo dos bandidos. Já foi, meus vizinhos já foram, muita gente já foi assaltada já, e se cair para cá no mato já era. Ao perceber a presença da ação policial, eles se homiziaram, né? Ali para aquela região do Morro da Base da Infraero, que é uma região extensa, é um ponto sensível para a gente, porque as pessoas se homiziam ali e dificulta a ação da Polícia Militar. O 6º Batalhão da Polícia Militar é responsável pela segurança na área do São Raimundo. Segundo o responsável pelo comando, rondas policiais são realizadas frequentemente na área. As nossas guarnições estão fazendo rondas diuturnamente naquela região, inclusive nós temos a viatura do São Raimundo e estamos com a operação ocupação também naquela região. Em todo o conjunto São Raimundo, Ecutajaçoaba, aquela região da Vila Magril, Vila Vitória, Vila Cascavel, enfim, aquela região ali da zona rural. Apesar da ação da polícia, infelizmente esse problema não é de hoje e persiste. Sobre o assunto, nossa produção solicitou nota à Infraero, mas até o momento não obteve nenhuma resposta. E na cidade de Caxias, uma jovem morreu ontem à noite após um acidente de trânsito. Thaísa da Conceição Silva, de 17 anos, morava no povoado Santa Rita, zona rural de Caxias. Na noite desta terça-feira, a jovem sofreu um grave acidente de trânsito. Ela estava na garupa de uma moto, pilotada por um rapaz. O jovem perdeu o controle do veículo. Thaísa caiu e bateu a cabeça. A adolescente ainda foi socorrida e trazida aqui para o Hospital Gentil Filho, mas não resistiu aos ferimentos. O piloto da motocicleta também foi encaminhado ao Hospital Gentil Filho, mas não corre risco de morte. O corpo de Thaísa foi levado ao IML para ser periciado. O assistente técnico do Instituto Médico Legal, Kilson Araújo, deu outros detalhes sobre o acidente. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. O primo sofreu lesões nas costas, inclusive estava também no hospital, mas não estava falando coisa com coisa. Foi submetido de imediato a uma tomografia, mas graças a Deus passa bem, inclusive foi liberado ainda ontem à noite, lá do hospital, e identificou na rua sobre o caso da Thaís. Mas a vítima já chegou aqui sem vida, né? Ela teve um traumatismo craniano muito forte, certo? O que resultou nesse óbito dela, né? Ainda na noite desta terça-feira, um jovem conhecido como Pardal foi vítima de uma tentativa de homicídio. O crime aconteceu no bairro Cangalheiro. Pardal recebeu um tiro na boca. O atirador estava de carro e fugiu sem ser identificado. A vítima está internada em estado grave no Hospital Gentil Filho. Eu conversei com a enfermeira que o recebeu. Ela disse que o estado dele inspira cuidado e soube informação que ele tinha sido levado às pressas para a UTI, mas até esse momento ainda está vivo. Bom, volto a lembrar que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. Fique à vontade. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo. E daqui a pouco, Ceará garante vaga na final da Copa do Nordeste. E ainda, a fiscalização em praias de Imperatriz deve aumentar com a chegada do período de veraneio. É um instante só.
De volta com o Jornal da Difusora, e barreiras estão sendo montadas para controlar o acesso às praias em Imperatriz. A medida já faz parte do conjunto de restrições também pensadas para o período de veraneio, que deve se iniciar no dia 15 de agosto. A ação está sendo realizada todos os fins de semana e feriados, que antecedem a abertura oficial do período de veraneio, marcada para o dia 15 de agosto. O objetivo é evitar aglomeração nas praias antes da montagem da estrutura e fiscalização no local. A equipe da CETRAN, junto com a Guarda Municipal, a Defesa Civil, no sábado e no domingo, e se tiver feriado, eles ficam, né, nessa barreira logo ali no início, proibindo a entrada. Aí quando começar agora em agosto, o período de veraneio, aí vai ser feito um filtro, vai ser feita uma fiscalização, no qual criança abaixo de 7 anos não vai poder, né, frequentar. Também quem é do grupo de risco, a princípio idoso, também não vai poder. Na Praia do Cacau, por exemplo, a barreira foi montada bem no início do único acesso ao local, evitando assim a passagem das pessoas. Além disso, mesmo com a montagem da estrutura, será proibida a circulação dos veículos. Isso vai ser as normas para que possa dar, para que as pessoas possam passar esse período de veraneio com tranquilidade e não venha, né, a novamente aumentar o número de pessoas contaminadas com coronavírus. A abertura da praia foi marcada após o decreto municipal publicado na última segunda-feira. A flexibilização obriga a utilização de máscaras, número limitado de barracas e proibida a entrada de crianças menores de 7 anos de idade. E o Ceará derrotou o Fortaleza ontem à noite e garantiu vaga na final da Copa do Nordeste. Veja os melhores momentos. O primeiro tempo foi truncado e poucas oportunidades de gol surgiram. Aí, no lance de bola parada, Vina bateu falta e o zagueiro Klaus usou a cabeça para fazer o gol do Ceará. O Fortaleza não teve poder de reação e no finalzinho do primeiro tempo o Ceará ainda desperdiçou esse contra-ataque com Rick e Vina. No segundo tempo, o técnico Rogério Ceni mexeu várias vezes no time, mas poucas foram as chances criadas, como nesta cabeçada de Wellington Paulista. Já o Ceará teve boas oportunidades com Fabinho e Kleber. Bruno Melo ainda tentou para o Fortaleza, mas não deu. Final, Ceará classificado para a decisão da Copa do Nordeste 1, Fortaleza 0. Muito feliz por poder fazer um gol novamente no Clássico, né? Eu acho que eu cheguei aqui no Ceará esse ano e pude ser feliz no primeiro Clássico fazer um gol, agora de novo, um Clássico importante e que está nos colocando na final de uma competição muito importante que eu acho que vai ser muito bom para o resto do nosso ano se a gente for se sagrar campeão. Então a gente vai agora manter o foco para chegar na final bem. Estou muito feliz e hoje o grupo mostrou mais uma vez a força, né? A competência também da diretoria, né? De quem trouxe, das peças que ficaram e a gente vai fortalecendo a cada jogo aí para buscar fazer história. Muito bem, e o outro finalista será decidido ainda hoje. Bahia e Confiança se enfrentam nesse momento no estádio Pituaçu, em Salvador. O campeão dessa noite enfrenta o Ceará. O primeiro jogo da final já acontece no sábado, a partir de 4 da tarde, com transmissão da TV Difusora, então está todo mundo convidado. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vá lá também nas nossas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Faça como a Cris Reis, que nos assiste em São Paulo, e o Silvano Cassimiro, diretamente do Rio Grande do Sul. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Ponte do São Francisco, aqui em São Luís. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã.